Fala galera do Terceirão, tranquilidade por aí meu povo? Voltamos, volume 6, Escola Online junto com vocês e agora a gente vai para Ecologia. E meu povo, cai pra caramba na prova do Enem. O que cai de Ecologia na prova do Enem, Charles? Uai, vamos pro nosso pré-Enem que você vai ver, mas eu vou adiantar para você. Relações ecológicas, problemas ambientais, magnificação trófica, que é um negócio também chamado de bioacumulação, fluxo de matéria e energia em cadeias e teias alimentares, são alguns dos tópicos principais, eutrofização, que caem. Todos esses tópicos estão no nosso Eu Não Erro Mais, que é o nome que nós demos ao nosso intensivo Enem, com principais tópicos e estruturado a partir do nosso TRI. Do nosso não, TRI do INEP, Teoria de Resposta ao Item. Beleza? Então vai com a gente que é sucesso. E para você saber como vai ser todo o horário, que vai estar na nossa plataforma também, plataforma que está saindo, vai no nosso Instagram, que lá a gente tem colocado as informações. Show? Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Galera, o início da ecologia é um início conceitual, é o que a gente vai fazer hoje. Algumas poucas questões de conceitos. Dentre elas, uma específica. Nicho ecológico é um conceito, uma palavra que já foi cobrada pelo INEP. Daí a ideia é a seguinte: a ecologia é uma ciência muito grande, ela engloba, ou ela precisa também, da evolução e da genética. E quando você estuda ecologia, você estuda os organismos vivos, a interação entre eles. A interação entre eles e o meio é um negócio muito amplo, muito interessante e traz para nós luz sobre problemas como, por exemplo, queimadas, destruição de mangues, coisas que países desenvolvidos fizeram e os países em desenvolvimento, como nós estamos fazendo nesse momento, o que é péssimo para o planeta Terra. Então, meus amigos, está aí, ecologia, vida e suas relações. Fala ali, derivada do grego oikos, com sentido de casa, e logos, que significa estudo, estudo da casa. Estuda das relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Daí você estuda a própria vida, o equilíbrio, os ecossistemas, que é um conceito que a gente vai construir hoje, mas você já conhece, e a ideia de sustentabilidade, que é usar, sim, mas nunca longe ou ultrapassando a capacidade que o ecossistema tem para me oferecer. Beleza? Alguns conceitos básicos nós temos que ter para entender ecologia, e esses conceitos não são literalmente ou oriundos da ecologia. São conceitos amplos, alguns ecológicos, como célula. É um conceito que não é da ecologia, mas ela precisa. Célula é uma unidade básica, né, galera, de um organismo vivo. As células têm reações metabólicas, reações químicas, e isso determina a fisiologia do ser vivo, certo? Um indivíduo ou um espécime, é um indivíduo que representa uma espécie. Charles, o que é espécie? Eu falo de espécie quando eu tenho indivíduos que podem cruzar entre si e ter filhos ou descendentes, que também poderão cruzar, descendentes férteis. População. Opa, fui muito rápido. População, comunidade, ecossistema e biosfera são conceitos ecológicos que eu vou construir junto com vocês. Fui rápido, mas nem tanto assim. Então, olha lá. Espécie. Os indivíduos cruzam entre si e têm descendentes férteis, tipo, nós somos de uma mesma espécie, chamada Homo sapiens. Então, machos e fêmeas da espécie Homo sapiens, ao cruzarem, têm descendentes que podem cruzar também, descendentes férteis. Se nós pegarmos todos os Homo sapiens que vivem numa região, nós chamamos isso de população. Então, a população de Homo sapiens são aqueles indivíduos que vivem naquele momento numa área geográfica. Agora, se eu considerar, ou você considerar a sua cidade, sua área rural, lá seu bairro, Homo sapiens mais os canes familiares, que são os gatos, mais os catus felix, que são são os gatinhos, mais os pássaros, morcegos, insetos como baratas, moscas, pulgas, carrapatos, que são aracnídeos. Você juntou agora várias espécies, várias populações. Então você tem agora uma comunidade. Compreendido os conceitos? Ficou difícil? Deixa eu te mostrar por meio de uma imagem. Aqui você tem pinguins. Eles vivem numa mesma área geográfica, então uma população de pinguins. Agora aqui, você tem uma comunidade, porque além de pinguim, você tem outras espécies de aves que eu estou vendo. Aqui você já tem o pinguim imerso no meio físico dele,
considerando temperatura, água, tipo de alimento que vai ser disponibilizado ali, meio físico. E relacionando-se com outros seres, tipo os peixes que eles vão comer. Aí você já tem um ecossistema. E todos juntos, esses ecossistemas juntos, formam o planeta Terra, mas que na ecologia a gente chama de biosfera. A grande biosfera, que é o ecossistema maior. Ok? E aí, galera? Compreendido? Se você está compreendendo tudo, você percebeu que eu pulei. Eu joguei um conceito de ecossistema naquela imagem, mas eu não tinha trabalhado. Sem problemas. Ecossistema é muito fácil. Para você entender o que é um ecossistema, você olha os seres vivos que estão, todos, e as condições ambientais onde eles estão imersos. Então, meio biótico, seres vivos. Meio abiótico, situação ambiental onde esses seres vivos estão. Junta, soma, meio abiótico, que é o meio ambiente, o meio físico, mais meio biótico, seres vivos. Pronto. Surge o conceito de ecossistema. Às vezes também chamado de biomas, há uma sobreposição desses dois conceitos, mas bem fáceis. Tipo, temperatura, vento, nutrientes disponíveis, sais minerais, quantidade de água, intensidade de luz, épocas do ano em que o dia é mais longo, mais curto, tudo isso é meio abiótico. Tudo isso. E quando você pega esses vários ecossistemas, está aí o último conceito, a biosfera. Camada da Terra que compreende o lugar de vida, onde estão os seres vivos. Conjunto de todos os ecossistemas ou simplesmente o maior ecossistema, como algumas pessoas usam falar. Embora não seja um termo muito correto, mas assim a gente pode falar entre aspas. Certo? E chegamos aonde eu anunciei no início. Habitat e nicho. Galera, habitat é a coisa mais simplória que tem na ecologia, porque é a casa. É onde você encontra o ser. O habitat é o ambiente onde ele é encontrado. Já nicho é a palavra mais complexa de ser definida na ecologia. Muitas vezes falam de profissão. Não é um termo que nós, ecólogos, é isso mesmo, sou biólogo com diversificação e ecologia, a gente não curte muito esse lance de profissão, não. A gente prefere falar com a linguagem matemática, que é um hipercubo n-dimensional sem representação gráfica. Vocês entenderam? É porque o nicho é tão amplo, o nicho de uma espécie só, você tem que englobar tantas coisas para você montar o nicho da espécie, que você não tem uma representação gráfica. Não dá para representar em gráficos. Então, olha só, conjunto de interações do organismo com o ambiente e com outros seres. Mas isso ainda é pouco. Então, olha de baixo. O nicho é o conjunto de condições e recursos que permitem uma espécie viver no ambiente. Quando estiver falando muito sobre uma espécie, está descrevendo o seu nicho. O INEP já colocou uma questão onde a definição de nicho foi abordada. Ela faz uma descrição muito ampla de uma espécie e fala, o que eu falei? Ah, você falou de habitat, você falou de milhares de coisas, então você descreveu foi o nicho da espécie. Certo, gente? Prontos para as atividades? Então vamos embora, terceirão. Comigo. Diz, analise o texto a seguir. Guará, também chamado lobo-guará, é o maior de nossas espécies de canídeos, pois atinge 145 centímetros de comprimento, cabendo 45 centímetros a cauda. A cor é parda avermelhada, mais escura no dorso. O focinho e os pés são pretos. Vive nos campos e é encontrado da Argentina, passando por todo o sertão até o norte do Brasil. É um animal arisco e covarde e suas caçadas se limitam, a pequenos mamíferos e aves. Alimentam-se também de vegetais. Os conceitos ecológicos escritos na sequência do texto acima são, respectivamente, pessoal, para a aula. Galera, muito afinco, muito cuidado, muito zelo com a prova do Enem que está vindo aí. Então faz tranquilamente. Você consegue ver que ele fala onde esse animal está? Você consegue perceber que ele fala até, além da biometria, as medidas, fala da cor do pelo, entre outras coisas? Você tem alguma dúvida de que ele está falando sobre o habitat do bicho e o nicho ecológico do bicho? Então, galera, olha lá. Os conceitos descritos na sequência. Na sequência. Então, olha só. Guará, também chamado lobo-guará, e vem toda uma descrição, e no final ali ele fala, ó, o focinho e os pés são pretos, beleza. Aí olha o habitat. Vive nos campos e é encontrado da Argentina, passando por todo o sertão norte do Brasil. Animal arisco, covarde, e suas caçadas também se limitam a pequenos mamíferos, alimenta-se também de vegetais. Ele continua a falar de nicho ecológico depois. Mas ele começa, o início dele já é uma descrição de nicho, que depois desce para ser uma descrição de habitat e fecha com uma descrição de nicho novamente. Caracterização do animal. Ok?
Como ele pede respectivamente, eu coloco para vocês letra A como minha proposta. Show? Então vamos a B. Ó, B. Vamos a 2. No que diz respeito aos níveis de organização em biologia, considere-se correta a definição. Vamos fazer todas? Primeira, população biológica é conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Espécies diferentes, população? Não, população são indivíduos de uma mesma espécie. Espécies diferentes formam diferentes populações. Então, espécies diferentes são ou é uma comunidade. 2. Comunidade biológica é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Aí seria população. 2 não, foi B. C. Sistema é o conjunto integrado de tecidos funcionais de seres vivos multicelulares complexos. Vários tecidos formando um sistema. Ou os vários tecidos formam um órgão e órgãos formam um sistema. Órgãos formam um sistema, tecidos formam órgãos. Biosfera é o conjunto das populações biológicas existentes na superfície da Terra. Ou, letra E, ecossistema é a interação entre um conjunto formado pelos organismos de determinado habitat com uma lagoa ou uma floresta e pelo ambiente físico desse local. E aí, galera, o que nós marcaríamos? Óbvio que é a letra E. Beleza? Ecossistema é a interação entre o conjunto formado pelos organismos do habitat, mas o ambiente físico. Show de bola? Bacana? Então vamos lá. 3. Grande. Adaptado, então mexeram na questão. Cuidado aí quando você for ler, talvez se você procurou, seu amigo procurou na internet, a resposta está diferente. Cuidado que eles mexeram. Diz, pessoal, para compor um tratado sobre passarinhos é preciso, por primeiro, que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens. E dentro dos quintais das casas que haja pelo menos goiabeiras e que haja por perto brejos e iguarias de brejos. É preciso que haja insetos para os passarinhos. Insetos de pau, sobretudo, que são os mais palatáveis, os mais gostosos. A presença de libélulas seria uma boa. O azul é importante na vida dos passarinhos. Porque os passarinhos precisam, antes de ser belos, ser eternos. Eternos que nem uma fuga de bar. Senhores, no texto, o conjunto de elementos descritos de forma poética em relação aos passarinhos pode ser associado, do ponto de vista biológico, ao conceito de bioma, nicho, competição, que é uma relação ecológica que se estabelece entre indivíduos, protocooperação, um tipo de relação ecológica também que se estabelece entre indivíduos, e aliás, onde há ganho mútuo entre os indivíduos envolvidos, o oposto da competição, onde há perda mútua, negativo para todo mundo, ou mesmo uma sucessão ecológica. Sucessão ecológica é quando a gente tem a construção de um habitat ou a reconstrução de um habitat. Por eliminação fica mais fácil ainda marcar a letra B de bola, concorda? Nicho ecológico. Uma descrição bem completa, falando sobre condições, o que ele gosta, o que ele come. Tudo bem, gente? O rio que deve haver, árvores nas margens. Essa é a questão número 3. E a questão aberta, número 4, diz: o tamanduá-bandeira é o encontrado nas florestas tropicais e nos cerrados. Desde a Guatemala até a Argentina. É um animal de hábitos diurno, alimenta-se principalmente de cupins localizados com o seu longo focinho e olfato bem desenvolvido. Suas patas dianteiras possuem fortes garras que usa para cavar a terra onde estão os cupinzeiros e formigueiros. Ele introduz um buraco, o focinho e a língua pegajosa e comprida, na qual os insetos ficam presos, podendo então ser engolidos. As perguntas são muito simples. Qual o habitat do tamanduá-bandeira? Ou seja, onde ele vive, Charles? Gente, está escrito, eu estou copiando. Florestas tropicais ou cerrados, desde a Guatemala até a Argentina, está escrito. Cite alguns trechos do texto que fazem referência ao nicho do tamanduá-bandeira. Gente, é difícil não achar um trecho que seja nicho do tamanduá-bandeira. Eu já coloquei entre aspas tudo isso, escolhe aí. Ele pediu alguns trechos, sem denominar quais ou quantos, então, ó, eu já coloquei tudo. Beleza? E a última fala que parte da anatomia animal é uma adaptação ao seu nicho. Parte da anatomia do animal é uma adaptação ao seu nicho. Quais as adaptações do tamanduá-bandeira são relativas à sua alimentação? Gente, eu colei do texto também, não tive estresse nenhum com essa questão. Só organização. O longo focinho e olfato bem desenvolvido. Patas dianteiras com garras fortes. Para cavar ali, ó. Fácil. Mamão com açúcar. Terceirão, passei rápido demais. Não deveria ter passado tão rápido assim, mas voltei. Galera, comigo, no Enem, no pré-Enem, vamos lá. Energia positiva, pensamento positivo, que o sucesso, galera, não é fácil, mas ele vem se a gente trabalha certo. E estando com a gente,
você está trabalhando certo. Grande beijo, cuidem-se e contem com a gente sempre. Até mais, galera!